aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre aplicações das integrais aplicações das derivadas parciais e integrais duplas, né? Hoje a gente vai adentrar aí nos conceitos relacionados a integrais. Por quê? Na nossa aula passada, o que a gente falou? Nós falamos sobre funções de duas variáveis reais, que nada mais é que uma extensão das funções de uma variável real. A diferença é que agora a gente já não está mais no plano XY, a gente está no espaço x, y, z. Essa aqui é a ideia. Eu não tenho mais um ponto do domínio, um único valor do domínio. Não, eu tenho um ponto do domínio em que eu associo a um valor no meu contradomínio. São, assim, extensões do que a gente já viu, né? Do que você já viu lá em integral, em função de uma variável real, de derivada de função de uma variável real. E aí, quando a gente está falando em derivada de funções de duas variáveis reais, o que precisa estar, claríssimo na cabeça? Eu nunca derivo as duas variáveis ao mesmo tempo. Eu derivo uma variável e a outra, eu olho para ela, eu considero ela como sendo uma constante. E isso, né, você faz aí para cada uma das variáveis que você está trabalhando. A ideia na integral é a mesma. A gente nunca vai integrar as duas funções, as duas variáveis ao mesmo tempo. Não podemos fazer isso. A gente integra uma forma e depois integra a outra variável. Se eu estou integrando em relação a uma variável, a outra ela é considerada como uma constante. A lógica é a mesma. O que vai mudar aí são os procedimentos que nós vamos fazer. Mas para que a gente usa, né, integral dupla? Acompanhe no quadro algumas aplicações. Como então, que situações que a gente pode utilizar? E aí tem essa placa, né, bem fina, aí ela sendo equilibrada por um ponto. Esse ponto de equilíbrio aí é o que nós podemos denominar de centro de massa. Além disso, as integrais duplas, elas nos ajudam ao calcular área de regiões que têm o formato quadrado, retangular e também circular. As integrais duplas, elas nos possibilitam fazer o cálculo da área dessas regiões. E você vai perceber que com a integral dupla, calcular integral, né, onde você tem uma região que é circular, fica muito mais fácil do que você calcular quando você só podia usar uma integral simples e aí aparecia a raiz, tinha que usar substituição trigonométrica, agora não. Nossa vida vai melhorar depois que a gente aprender a calcular a integral dupla para regiões que são cilíndricas. Mas, né, a gente vai então hoje estudar alguma aplicação das derivadas parciais e depois nós vamos partir para as integrais duplas. O que nós vamos precisar saber? O que a gente vai precisar relembrar? Acompanhe no quadro. Eu preciso que você relembre as regras de derivação. Opa, faltou aqui a minha tabela. As regras de derivação, as derivadas parciais, o que é uma derivada parcial de primeira ordem, Você deriva em relação a x, depois em relação a y. As derivadas de segunda ordem. Depois nós vamos precisar relembrar as integrais imediatas. Então, como que eu integro uma função de uma variável real? Essas integrais têm que estar na ponta da língua, principalmente essa, quando você tem a integral de constante vezes uma função, e a integral de constante. Essas duas, elas têm que estar na ponta da língua e você tem que entender o que elas significam. E, por fim, nós vamos precisar das coordenadas polares. As coordenadas polares, elas são responsáveis por associar um ponto que ele é dado em x, y, a um ponto dado em r θ, que é as minhas coordenadas polares. Nós vamos precisar saber dessas coordenadas polares, principalmente quando nós tivermos uma região circular. Porque a coordenada polar, ela tem essa característica. E aí, quando a gente tem uma região circular, nós podemos utilizar a coordenada polar e vai ficar muito mais simples a gente calcular uma integral. Apesar da gente ter um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que calcular duas integrais, as integrais duplas facilitam e muito o estudo de algumas regiões que, em integrais de função de uma variável real só, eram muito complicadas. Esses serão os temas que nós vamos ver na nossa aula de hoje.
Quando a gente fala em derivada, nós estamos nos referindo à taxa de variação. Ok, uma das aplicações mais comuns que a gente tem quando a gente está falando de derivada é a parte da otimização. O que é a parte da otimização? A otimização, você vai ter um determinado problema e você vai otimizar aquela situação. Como que a gente otimiza uma situação? Por exemplo, eu tenho uma situação aí de custo de produção. Eu quero saber qual é, por exemplo, a produção máxima que eu tenho de forma que o meu custo seja o mínimo. Atenção nessas duas palavrinhas, máxima e mínimo. A ideia de otimização, ela está diretamente relacionada à ideia de máximo e mínimo. E a ideia de máximo e mínimo, ela pode ser analisada em uma função de uma variável real, e aí você pensa, máximo, o que significa esse máximo? Maior valor. Mínimo, menor valor. E a gente pode estender essa ideia lá para a função de duas variáveis reais. Só que agora a gente não vai ter mais uma figura, né, um gráfico só no 2D. Não, a gente vai ter uma região. E aí a gente vai analisar qual que é o maior valor de Z que essa função assume. Qual que é o menor valor de Z que essa função assume. A ideia é a mesma, tá? A ideia de máximo e mínimo, ela não muda. O que vai mudar é como encontrar esse máximo e mínimo, dependendo do tipo de função que a gente tem. Quando nós temos uma função de duas variáveis reais, como que a gente define o máximo e o mínimo? Acompanhe no quadro. Uma função de duas variáveis, ela tem um máximo local nesse ponto, que a gente já vai ver o que significa esse ponto, se a minha função calculada para qualquer valor de x, y, ela for menor do que a minha função calculada nesse ponto, quando o x, y está bem próximo desse ponto AB. O número f de AB é o que nós vamos chamar de máximo local. Já se o contrário acontece, se você tem uma função e ela é maior para todo o valor da minha função calculada nesse ponto, quando o meu ponto está próximo de AB, a gente tem um mínimo local em AB. E esse valor, ele é chamado de valor mínimo local. Vejam só. A ideia do mínimo local e do máximo local, você tem em um intervalo. O próprio nome já está te falando, olha, você vai ter um intervalo. Então, vamos analisar aqui, ó. Nesse intervalo aqui. O que acontece? Nós temos aqui, ó, um pico. Nesse ponto aqui, que é o meu ponto AB, que a gente não sabe qual é, o que acontece? Para todos os valores da minha função que eu pegar aqui, ó, próximo desse ponto AB, o que está acontecendo? Todos eles vão ser menores do que a minha função calculada no ponto AB. Isso daí é um ponto de máximo local. Por que ele não é máximo só, professor? Porque a gente tem um outro ponto de máximo. Se nós formos analisar todo o intervalo, a gente tem um valor aqui, ó, que é maior. Esse daqui é o que nós chamamos de máximo absoluto. Ele é o maior de todos. E o mínimo local é a mesma ideia, né? Para você encontrar aí o mínimo local, você vai lá analisar graficamente, é fácil, né? A gente analisar aí o que é o máximo e o que é o mínimo. Máximo local, dentro de um intervalo. Mínimo local, dentro de um intervalo. Agora, máximo absoluto é o maior de todos. Então, você tem lá um gráfico e vai ser o maior valor que a função vai assumir em todo o intervalo. Cuidado com a diferença. Mínimo local em um intervalo. Máximo local, o mínimo, ó, máximo absoluto ou mínimo absoluto é em todo o intervalo. O nosso foco é encontrar o mínimo local e o máximo local. E aí vamos fazer uma relação. Quando nós tínhamos função de uma variável real, o que a gente fazia? A gente encontrava o número crítico. O que é o número crítico? O número crítico é aquele número que zerava a minha derivada de primeira ordem. Tá bom, a ideia vai mudar? Não. Só que aqui a gente vai ter que encontrar o ponto x e y que zera ao mesmo tempo as minhas derivadas parciais. Por quê? Eu tenho função de duas variáveis, então eu tenho que achar um valor de x e y que zera a minha derivada parcial em relação a x e um valor de x e y que zera a minha derivada parcial em relação a y. A ideia é a mesma, eu vou procurar um ponto, nesse caso, que zera as minhas derivadas parciais. Esse daí é o que nós chamamos de
ponto crítico. Acompanhe no quadro a definição. Se f tem um máximo ou mínimo local, as derivadas de primeira ordem, se elas existem nesse ponto, você vai conseguir um ponto, A, B, onde as minhas derivadas de primeira ordem, elas são zero. Essa função aqui, ela é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Essa é a minha função. Qual seria a derivada parcial em relação a x? Se eu estou derivando em relação a x, x varia, y é constante. Integral de x ao quadrado, 2x. Integral de y ao quadrado, eu estou derivando em relação a x, então é zero. Integral de integral não, derivada. Derivada de menos 2x, menos 2. Isso tem que ser igual a zero. Disso aqui a gente tira o quê? Que o x é igual a 1. A derivada parcial em relação a y. Se eu estou derivando parcialmente em relação a y, x constante, y varia. Derivada de x ao quadrado, zero. Derivada de y ao quadrado, 2y. Derivada de menos 2x, zero, porque é x, então zero. Menos 6. E isso tem que ser igual a zero. A gente tira o quê? Que y tem que ser igual a 3. Qual é, então, os valores que vão zerar a minha derivada parcial? 1 e 3. Professora, mas como é que eu acho esse 4 aqui, que é o valor do z? Você substitui 1 e 3 aqui na sua função z e aí você encontra esse valor. Um ponto de atenção que você precisa ter quando você vai encontrar aí o valor que zera a sua derivada parcial é que nem sempre, quando você deriva, vai ter lá algo só em x ou algo só em y. Pode ter aí uma função que você tenha tanto uma igualdade de x e y na derivada parcial em relação a x, quanto uma igualdade de x e y na derivada parcial em relação a y. E aí, professora? E aí você tem que lembrar da definição. Qual que é a definição? A definição fala que eu tenho que encontrar um ponto AB que zera tanto a derivada em relação a x, quanto a derivada em relação a y. Se zera os dois ao mesmo tempo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resolver um sistema. Por quê? Você coloca, né, qual que é a sua derivada em relação a x e a derivada em relação a y, iguala as duas e resolve um sistema. O sistema ele vai te falar, olha, esse ponto é o ponto que vai zerar as duas derivadas ao mesmo tempo. Tá bom, encontrei a minha derivada, professora. Encontrei aí o ponto que zera a minha derivada. E agora? Agora se a gente aplica o teste, que chama teste da segunda derivada. Vamos ver como é que ele faz esse teste, acompanhe. O teste da segunda derivada, ele fala o seguinte: suponha que as derivadas parciais de segunda ordem, então a gente deriva a derivada, sejam contínuas nessa bola aberta com o centro AB. E que você já encontrou o ponto AB, onde as suas derivadas de primeira ordem zeram. E aí você precisa calcular o que nós denominamos de hessiana. A hessiana, ela é dada pela derivada de segunda ordem em relação a x, calculada no ponto AB, que é o meu ponto onde zera as minhas derivadas de primeira ordem, vezes a minha derivada de segunda ordem em relação a y no meu ponto AB, que é o ponto que zera a minha derivada, menos a minha derivada mista no ponto AB elevado ao quadrado. Calculou a hessiana. A gente tem 4 possibilidades. Se a sua hessiana é maior que zero e a derivada parcial em relação a x, derivada de segunda ordem em relação a x é maior do que zero, você tem um mínimo. Se a hessiana é maior do que zero, mas a derivada parcial de segunda ordem em relação a x é menor do que zero, você tem um ponto de máximo. Se a sua hessiana é menor do que zero, você não pode falar nada. E se a hessiana der zero, aí que você não fala nada mesmo, né? Se ela for menor que zero, a gente não pode falar se é um máximo ou um mínimo local. É o que nós denominamos de ponto de Sela, que lembra lá aquela quádrica, né? A quádrica que é o paraboloide hiperbólico, tá? Vou verificar qual que é o ponto de máximo e mínimo de uma função. Encontra o ponto que vai zerar as suas derivadas parciais, aplica o teste da segunda derivada, onde você calcula a hessiana e aí você faz a comparação. Assim você consegue determinar se uma função tem ou não ponto de máximo e qual é o tipo desse ponto.
Quando nós falamos em funções de duas variáveis reais, nós podemos calcular a sua derivada. Como que a gente calcula a derivada? A gente calcula a derivada parcialmente, em relação a uma variável e em relação a outra. Beleza, professora. Tem como eu calcular também a integral de duas variáveis reais? Tem como você calcular. E aí a gente precisa relembrar. Quando nós tínhamos integral de uma variável só, como que foi a definição? Os matemáticos lá, né, Newton, Leibniz, o pessoal lá, definiu uma integral como sendo o limite de uma soma de Riemann. Lembra o que é a soma de Riemann? Você tem lá uma curva e qual que era a ideia? Você preenche aquela curva com retângulozinhos. A soma de Riemann é justamente a soma da área desses retângulos. Veio assim a definição de integral de função de uma variável. Só que agora a gente tem o plano XY, vamos pensar que esse daqui é o plano XY, tá? Aqui meu X e aqui meu Y, tá? Pensa aqui. Agora a gente vai ter o Z. Então, a gente vai ter retângulo para preencher? Não, a gente vai ter paralelepípedo. Agora, a definição da minha integral dupla, ela é o limite de uma soma, mas não mais de uma área, e sim de um volume. O volume onde você tem a área, a base do seu retângulo no plano XY, e a altura do seu paralelepípedo, ela encontra-se em Z. Essa aqui é a extensão, a ideia a mesma, só que agora a gente sai do plano e vai para o espaço. Acompanhe no quadro a definição. A gente tem uma função que sai de um retângulo, indo para o conjunto dos números reais, e você tem que esse retângulo, ele é definido pelas variações de x de A a B e de y de C a D. Aqui, variação de x, variação de y. Para você calcular a integral dupla sobre esse retângulo, você vai ter essa notação, que agora a gente tem duas integrais, e ela nada mais é do que o limite da soma do volume de cada um desses paralelepípedos aqui. Tem um paralelepípedo aqui, gente? Aqui ele. De cada um desses paralelepípedos, onde f de xy é o valor do meu z, que é a altura que o meu paralelepípedo vai assumir, e o ΔA é a minha área, que está lá no plano xy. Eis a definição de uma integral dupla. O que mudou? Nós vamos ter mais uma integral. Essa que é a ideia. Como que eu calculo, professora? Graças a Deus, teve uma pessoa, né, que fez uma relação aí das integrais duplas com as integrais de uma variável real. Então, você calcula uma integral dupla calculando as integrais simples, as integrais iteradas, que a gente chama. Vou calcular as duas variáveis ao mesmo tempo? Não tem método. A professora, quando estudou lá na graduação, a professora criou um método, tá? Mas completamente falho. Então, lembra, posso integrar função, a minha integral dupla, as duas variáveis ao mesmo tempo? Não, a gente integra primeiro em relação a uma variável e depois integra em relação a outra variável. E qual que é o teorema que me permite fazer essa relação? É o teorema de Fubini. O teorema de Fubini, ele vai te falar como que você calcula uma integral dupla. Acompanhe no quadro. Se f é contínua nesse retângulo, e aí você pode falar assim, professora, que notação é essa daqui? Isso daqui é o mesmo que a gente falar que o x está entre A e B e o y está entre C e D. É a mesma notação. Aqui a gente usa as desigualdades e aqui a gente usa o produto cartesiano. Lembrem-se, variação de x, variação de y. E aí o teorema de Fubini, ele fala, olha, você quer calcular uma integral dupla. Como que você vai calcular? Você vai calcular a integral da função em relação a uma variável de A a B, que esse x aqui é a minha variação do A a B, o A a B é a variação do meu x, e depois o resultado você calcula a integral em relação a y, onde o seu limite de variação é de C a D. Você calcula de dentro para fora, sempre. Você vai fazer o cálculo de integrações sucessivas. E aí, você pode falar assim, mas professor, e se eu quisesse
integrar em relação a y primeiro e depois a x? Pode? Pode. Você tem essas duas possibilidades. E como que eu integro? Utilizando as técnicas de integração definida, de integrais definidas que você já conhece. O que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está trabalhando com integral dupla na região? Cuidado na hora de você montar a sua integral dupla e você não confundir qual é a variação de cada um. Interpreta corretamente qual é as suas variáveis, qual é a variação de cada uma das variáveis. Depois você monta com calma a sua integral. Lembra, você vai integrar de dentro para fora. Então, eu estou integrando em relação a x. Você vai lá na sua região e olha, qual que é a variação de x? É tanto, e aí você coloca. Depois, eu vou integrar em relação a y. Qual que é a minha variação de y? E aí você coloca, tá? Cuidado, que errou a montagem da integral, você errou a integral inteira. Então, para isso, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está trabalhando com integral dupla, principalmente na determinação da região em que a gente está calculando essa integral. Como que nós fazemos o cálculo das integrais duplas? Vamos integrar as duas funções ao mesmo tempo? Não, não pode, tá? A vantagem é enorme, que eu sei, porque eu já fiz isso muito na minha vida, mas não pode, tá? Não pode. Você integra em relação a uma variável e depois você integra em relação a outra variável. Tá, professora, já entendi então que eu não posso integrar as duas ao mesmo tempo. Ok, mas como é que eu vou fazer isso, professora? Eu tenho duas variáveis lá. Quando a gente estava derivando função de duas variáveis reais, o que a gente fazia? Eu considero uma variável, uma variando, e a outra constante. Qual que é a ideia que nós vamos usar aqui? A mesma. Eu vou considerar quando eu estou integrando em relação a quê? Estou integrando em relação a x, professora. X varia, y é constante. Estou integrando em relação a y. X varia, x é constante, y varia. Quais as regras de integração que eu vou usar? Todas as regras de integração de integral definida que você já sabe. Integrar potência, integral de cosseno, integral de seno, integral de 1 sobre x, integral, todas as integrais aí que você já sabe. Como que eu vou calcular? Teorema fundamental do cálculo. Você encontra a primitiva e aplica o teorema fundamental do cálculo. Mas, professor, então o que está dando diferença? A diferença é que você vai resolver duas integrais. Essa aqui é a ideia, a lógica por trás. Você resolve primeiro a de dentro, depois a de fora. Vamos ver um exemplo de como que a gente faz isso. Acompanhe no quadro. Como que a gente vai calcular? A gente calcula essas integrais que são as integrais que nós chamamos de iteradas. Nós temos diferentes possibilidades. Por exemplo, eu quero calcular a integral de f de xy da minha função 2xy sobre o retângulo de 0 a 1 e 2 a 3. Primeiro passo. O que isso daqui significa? Essa daqui está falando assim, olha, esse retângulo aí, esse R, é a região que eu vou calcular a minha integral. Quando nós temos uma integral dupla, lembra que a gente agora não tem mais só o plano, a gente tem o eixo Z. E quando a gente está calculando essa integral, a gente está calculando sobre o plano XY. E esse plano XY, ele é justamente dado por um retângulo, onde eu tenho as minhas variações de x e as minhas variações de y. Aquele R ali, ele está falando, olha, o seu x vai variar de tanto a tanto e o y de tanto a tanto. E aí você fala, professora, não tem x e y ali. Tem, está implícito, né? Você tem que interpretar. Acompanhe no quadro qual que é a variação de x. A variação de x, é de 0 a 1 e a variação de y é de 2 a 3. Beleza, descobri qual que é a minha variação, professora. E agora? E agora a gente monta a integral. Como que eu gosto de montar a integral? Eu vou fazer aqui é uma forma de vocês fazerem com calma, principalmente agora que vocês estão começando. Ah, professora, eu quero resolver primeiro em relação a x. Beleza, então você vem aqui, e coloca dx. Vai lá na sua região e vê qual que é a variação de x. É de 0 a 1. Aí você vem aqui e coloca os limites. Depois, você vai resolver em relação a que sobrou. Vai lá no seu retângulo e vê quais são os limites, tá? Começa assim, escrevendo o dx, decide primeiro em relação a qual variável você vai integrar
E aí você vai na sua região e preenche os limites de integração, porque senão você pode confundir, tá? Ali eu coloquei x primeiro, depois em y. Poderia fazer o contrário? Poderia. São essas duas ordens de possibilidades, são essas duas possibilidades de integração. Acompanhe no quadro quais são elas. Nós vamos ter essas duas possibilidades, ou eu integro primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou eu integro primeiro em relação a y, depois em relação a x. Perceba que, ó, dy, essa é a variação de y, ó, 2 a 3. Dx, essa é a variação de x. Eu vou fazer aqui a primeira, e aí vai ficar para você treinar aí a segunda possibilidade. Se eu estou integrando em relação a x, qual que é a primeira integral que a gente vai fazer? É aqui em relação a x, né? O quadrado da professora saiu um pouquinho. Primeiro, eu vou integrar 2xy em relação a x. Se eu estou integrando 2xy em relação a x, x varia, y é constante. Integral de constante vezes a letra é a constante, então a gente repete o 2y, vezes a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. Depois a gente substitui no lugar do x o valor 0 e 1. Quando você for fazer essas substituições, cuidado onde você está substituindo, tá? Porque senão às vezes você confunde substituir com y e aí vai dar errado. Depois que nós fazemos a substituição, nós vamos ter a integral simples de 2 a 3 de y. Caímos numa integral de uma função. Integral de y ao quadrado sobre 2. E aí substituímos no 3 e no 2, nós vamos ter 9 meios menos 4 meios, 5 meios. Ah, professora, então para eu resolver uma integral dupla, eu vou ter que fazer isso daí. Esse é o procedimento. Você vai integrar em relação a uma variável, depois você integra em relação a outra. Quando você está integrando em relação a uma determinada variável, aquela varia e a outra é constante. E aí você tem que lembrar das regras. Integral de constante vezes uma função é constante vezes a integral da função. Constante se repete. Integral de constante é constante vezes a letra. Como que eu sei qual que é a letra, professor? Olha lá no D. Se é dx, se é dy, se é dv, qual que é a letra que está falando ali? Esse D ele vai te indicar qual que é a letra que você está integrando. Integral dupla, é sempre em relação a uma determinada variável. Eu fiz a primeira possibilidade, né? Vai ficar para você ir fazer a segunda possibilidade e tem que dar o mesmo resultado, tá? Não pode dar resultado diferente, não. Então, fica aí para você treinar. Nós temos um outro exemplo. Acompanhe no quadro. Eu tenho a função f de xy, x menos 3y ao quadrado. A animação da professora saiu errado. Olha aqui, essa é outra forma da gente determinar qual que é a variação de x e y. Essa forma aqui eu acho que fica mais claro, né, para a gente determinar essa variação. Então, meu x, ele está variando de 0 a 2 e meu y de 1 a 3. Quais são as possibilidades? Nós temos essas duas possibilidades. Agora, eu vou resolver a segunda. Primeiro em relação a y, depois em relação a x. E fica para você resolver primeiro em relação a x, depois em relação a y. Estou resolvendo primeiro em relação a y. O quadrado da professora aqui também saiu errado. Mas é só essa parte aqui. Se eu estou resolvendo em relação a y, integral de x, x é um número. Qual que é a integral de constante? Constante vezes a letra. Então, a integral de x é xy. Menos a integral de 3y ao quadrado. Y ao cubo. Por que y ao cubo, professora? Nós vamos ter 3y ao cubo sobre 3. Então, simplificou, y ao cubo. Substituindo no lugar do y os nossos valores, ó, 3 e 1, nós vamos obter a integral de 0 a 2 de 2x menos 26 dx. Integral de 2x em relação a x, x ao quadrado. Integral de constante, constante, vezes a letra. Qual que é a sua letra? X, 26x. Aplica o teorema fundamental do cálculo, substitui lá no lugar do x o 2. Nós vamos obter como resultado menos 48. O segredo para você fazer muito bem uma integral dupla
é ter atenção na região e ter atenção em relação a qual variável você está integrando. E lembre-se, eu nunca integro em relação às duas variáveis ao mesmo tempo. É sempre em relação a uma variável, o resultado você integra em relação a outra variável. Quando nós falamos em derivadas, nós temos aí uma aplicação direta das derivadas, que é justamente otimização. E a otimização ela está diretamente relacionada ao ponto ótimo de uma determinada função, ou seja, eu quero encontrar o seu valor de máximo ou o seu valor de mínimo. O objetivo dessa situação é a gente aplicar o teste da segunda derivada para determinar se um ponto que nós vamos encontrar ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Acompanhe no quadro a nossa situação. A função que descreve o comportamento de uma reação química envolvida num processo de um reator tubular é dada por essa forma. Eu quero saber qual é o ponto ótimo dessa função. Qual que é o primeiro passo para você calcular o ponto ótimo dessa função? Calcula as derivadas de primeira ordem. Quais são as derivadas nossas de primeira ordem? Se eu estou derivando em relação a x, x varia, y é constante. Aqui nós temos regra da cadeia, derivada da função de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro, que é 1, porque eu estou derivando em relação a x. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Por quê? Estou derivando em relação a x. Nós vamos ter, fazendo a distributiva, menos 2x mais 3. Fazemos o mesmo procedimento, agora calculando a derivada em relação a y. Aqui vai ser 0, e ali a gente também tem regra da cadeia. Nós temos menos 2, repete a função de dentro, diminui 1 no expoente, vezes a derivada da função de dentro em relação a y. Nós vamos ter vezes 1. Fazendo a distributiva, menos 2y mais 4. Tá bom. Primeiro passo. Então, meu problema deu lá para eu calcular o ponto ótimo de uma função, professora. Beleza. Primeiro passo, olhe para a função. Encontre as derivadas de primeira ordem dessa função. Encontrei, professora, derivei em relação a x, depois derivei em relação a y. Segundo passo, você tem que encontrar o ponto crítico. O que é ponto crítico, professora? O ponto crítico é aquele ponto em que a sua derivada, tanto a sua derivada de primeira ordem, quanto a sua derivada de segunda ordem, zeram. Tem que zerar ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer isso, professora? Iguala as duas derivadas a zero. Você já não encontrou as derivadas de primeira ordem? Tá. Então, você iguala elas a zero. E aí, você descobre quais são esses valores. No quadro, a gente tem esse procedimento. Acompanhe. Ó, eu sei que a minha derivada em relação a x é menos 2x mais 3 igual a zero. Então, igual a zero, nós vamos ter que x é igual a 1,5. Nós fazemos o mesmo procedimento para nossa y. Então, igualei a zero, vou chegar aqui, y é igual a 2. E aí, eu tenho o ponto crítico, 1,5, 2 e 9,5. E aí, você pode perguntar, professora, da onde você tirou esse 9,5, professora? Você achou só 1,5 e o 2, professora? Pois é, eu achei esse 9,5 substituindo o valor dos números críticos, x e y, ou seja, eu substituí 1,5 e 2 lá na função c. Você substitui na função c, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pensar o que a gente fez até agora. A gente calculou a derivada, encontramos o ponto crítico. O que é o ponto crítico? É aquele ponto que vai zerar as duas derivadas parciais ao mesmo tempo. Tá bom. O que eu faço? Agora, a gente tem que aplicar o teste da segunda derivada. E para a gente aplicar o teste da segunda derivada, a gente precisa da hessiana. E para usar a hessiana, a gente precisa das derivadas de segunda ordem da minha função. O que eu vou fazer? Eu vou derivar aquilo que eu já derivei. Acompanhe no quadro as derivadas de segunda ordem. Ó, o terceiro passo, a gente já sabe qual que é a derivada de primeira ordem. Eu vou derivar de novo a minha derivada de primeira ordem em relação a x de novo. Vemos aqui, ó, menos 2x em relação a x, menos 2, mais 3. E aí, aqui, um ponto que eu quero que você tome bastante cuidado. Professora, por que aqui é xy e aqui você colocou 1,5 e 2? E continuou sendo menos 2. Por que eu fiz isso? Ó, quando você calcular a sua derivada de segunda ordem, para encontrar lá a hessiana, nem sempre
você vai chegar num número como a derivada de segunda ordem. Pode ser, por exemplo, que você chegue num 2x. É uma suposição. O que você vai fazer com esse x? Você vai lá no seu ponto crítico que você encontrou, que é o valor de x que zera a sua derivada, e substitui, tá? Nesse caso, a gente encontrou um número. Então, independente do valor que o meu x assuma, a minha derivada de segunda ordem sempre vai ter esse valor. Agora, tem ali, apareceu um x, apareceu um y, professora, o que eu vou fazer? Você vai lá no ponto crítico, que você já encontrou, e substitui os respectivos valores. E aí você vai encontrar a derivada de segunda ordem calculada no ponto crítico, porque essa é a ideia. Vamos calcular as outras derivadas de segunda ordem, acompanhe. Derivada de segunda ordem em relação a x a primeira e depois em relação a y, que vai ser 0. Derivada em relação a y e depois em relação a y de novo, que vai ser menos 2. Ah, professora, eu posso calcular a derivada em relação a y e depois em relação a x? Pode, vai dar 0 também, porque a função ali ela é contínua, tá? Por fim, a gente calcula a essiana. A essiana ela é dada pela derivada de segunda ordem, calculada no ponto em relação a x, vezes a derivada de segunda ordem calculada no ponto y, em relação a... no ponto 1,5 e 2, né? Essa daí que é a minha essiana. Nós temos menos 2, menos a derivada mista ao quadrado. A nossa derivada mista deu 0, 0 ao quadrado. Nós vamos ter valor 4. Tá bom, a minha essiana é positiva. O que nós vamos olhar agora? Agora a gente olha para a minha derivada parcial de segunda ordem em relação a x. Ela deu menos 2. Então, ela é menor que 0. Se a minha essiana é maior do que 0 e a minha derivada de segunda ordem em relação a x é menor do que 0, eu tenho um ponto de máximo local. Então, aquele ponto 1,5, 2... menos 2, né? 1,5, não, 1,5, 2 é 2 positivo. E 9,5 é o quê? É o meu ponto de máximo daquela função. Naquele ponto, eu tenho a melhor solução para aquele problema que eu estou estudando. O objetivo dessa atividade é que você analise a região de integração. 60%, quando você vai resolver um problema de integral dupla, é justamente analisar corretamente qual é a região que você está integrando. Se você analisa isso corretamente, gente, é 60% já feito. Você precisa entender o que você está fazendo ali, tá? E o objetivo dessa atividade é justamente esse, é descobrir qual é a sua região de integração. Acompanhe no quadro a atividade. Nós temos aí, para você relacionar a primeira coluna com a segunda, eu vou dar um tempinho para você fazer essa relação, manda sua dúvida e já já eu volto para a gente corrigir a atividade. Naquela atividade, o que foi dado? Te deu a integral. E aí você vai olhar para a integral e vai falar qual que é a variação, qual que é a variação de x e qual que é a variação de y. Como que a gente vai fazer isso? Acompanhe no quadro. Olha aqui, ó, integral. Como que eu vou saber qual que é a variação de x, qual que é a variação de y? Olha para os Ds da vida aqui, ó. Aqui ele está falando, olha, você vai integrar primeiro em relação a y. Se você está integrando em primeiro em relação a y, qual que é a variação de y? De 1 a 2.
Variação de y de 1 a 2. Confere a de x, de 0 a 1. Variação de x. Então, essa daqui é a minha integral 1. É a região da minha integral 1. Vamos lá. Relação a x. Então, qual que é a variação? De 1 a 3. X. Y, de 0 a 1. Y. Esse aqui é a minha 2. Y primeiro. Então, menos 1 a 1. Depois em x, de 0 a 1. Essa é a minha 3. E por fim, primeiro em x, de 2 a 4. E em y, de 0 a 3. Essa daí é a minha 4. Para vocês fazerem essa análise para determinar, né, a região, tanto vale vocês já terem um retângulo e você analisar esse retângulo para que você consiga determinar, né, quais são os limites de integração da sua integral, ou o contrário, né? Às vezes você tem a integral e você quer determinar qual que é a região. E aí a gente determinou 4 regiões, você tem 4 integrais aí. São bons exercícios para você praticar, para você ir fazer as integrais duplas. Afinal de contas, a gente não vai aprender a integrar se a gente não praticar. Por quê? Porque você não vai lembrar as regras. São muitas regras de integração. Você pode até saber a ideia, você pode até saber a lógica, mas se você não praticar, você não vai lembrar as regras de integração. Então, fica aí para você como tarefa, né, para você praticar e resolver essas 4 integrais que estão aí em regiões retangulares, que você tem aí esse tipo de região para calcular. Quando nós estamos trabalhando com integrais duplas, nós temos, né, que calcular a integral sobre uma determinada região. Essa que é a ideia. E aí, o que que acontece? Nós temos lá uma região, nós vamos calcular uma integral dupla. Nós temos, finge que esse aqui é meu plano XY e a gente tem o Zzinho aqui, né? Finge que dá isso aí. Então, a gente tem isso aqui, certo? Certo, professora? E aí, quando a gente está calculando a região, é sobre o plano XY. Nem sempre, né, assim, a gente tem que... Nem sempre na matemática é fácil as coisas, né? Dá para complicar um pouquinho. E o que que acontece aqui? Nem sempre a sua região, ela vai ser um retângulo. Por exemplo, onde você tem um valor para x e um valor para y. Nem sempre isso acontece. Você pode calcular uma integral sobre outras regiões. E aí entra a ideia de regiões mais gerais. O que que a gente precisa tomar cuidado? Quando nós temos uma região retangular, onde, vamos pensar assim, como que você vai lembrar, professora, como é que eu vou lembrar que é uma região retangular, professora? A região retangular, você tem os seus limites de variação como sendo números. Vixe, professora, apareceu uma função aqui no meu limite de integração. Você já não tem mais uma região retangular, você tem uma região mais geral. Nas regiões retangulares, você pode escolher a ordem que você quisesse fazer ali. Ah, eu quero resolver em x primeiro, depois em y, ok. Quando a gente tem regiões mais gerais, a gente não pode. A gente tem que respeitar a ordem de precedência. Por quê? Porque um dos seus limites, uma das suas variáveis, ela vai depender da outra variável que está aí na sua função. Então, você tem que resolvê-la primeiro. Essa é a ideia geral quando a gente fala de integral dupla em regiões mais gerais. Vamos ver como que a gente faz. Acompanhe no quadro. Quando nós temos em regiões mais gerais, você tem 2 tipos de região. A primeira região é a região do tipo 1. Qual que é a característica dessa região do tipo 1? Sua característica é que o seu x, ele é a variação de um número até um número. Ó, ele está variando de um número até um número. Agora, o meu y, ele varia de uma função até outra função. Mas que tipo de função, professora? Uma função em x. A variação do seu y, ele está... Pensa assim, o y, ele está compreendido entre 2 funções, ó. Aqui o meu x, ó. O meu x, se você pegar, ele sempre está variando desse valor, do valor A, até o valor B. Agora, se você fizer o mesmo procedimento com o y, você vai ver que ele tem valores diferentes, ó. A depender... que depende o quê? Da minha função G2 e da minha função G1. Essa é a integral do tipo 1. O seu y, ele está entre 2 funções de x.
Já a integral do tipo 2 é o contrário. É o seu x que está entre duas funções de y. O seu y, ele varia de c até d. Agora o x não. Cada ponto dessa função, ele assume um valor a depender da minha função. Região do tipo 1, região do tipo 2, professora. Eu preciso me atentar a esses números, tipo 1, tipo 2? Não. Você precisa entender o que é. O que é uma região mais geral? Uma região mais geral, você vai ter uma das suas variáveis, ela está compreendida, né? A sua variação está entre duas funções. Então, para que você falou região do tipo 1 e região do tipo 2, professora? Porque quando você tem uma região do tipo 1, por exemplo, você tem que o seu x, o seu y, é uma variação de x. Quando você identifica a região, isso vai te dar qual que é a ordem de integração. Mas você não precisa se apegar a isso. O que você precisa lembrar? Se eu tenho um limite de integração, que é uma função, eu resolvo ele primeiro. Ele é a minha integral de dentro. E depois eu resolvo a minha integral, onde meu limite de variação, meus limites de integração, perdão, eles são números. É para isso que a gente fala região do tipo 1 e região do tipo 2. Vamos ao quadro para a gente ver qual que é a ordem de integração de cada uma delas. Ó, a região do tipo 1, quando eu tenho o y compreendido entre duas funções de x, tem que resolver primeiro em relação a y. Por quê? Quando você resolve em relação a y, você vai substituir, na hora que você for aplicar o teorema fundamental do cálculo, você vai substituir uma função de x. E aí, depois, você integra ela em relação a x. Agora, e se o contrário acontecer? O seu x estiver entre duas funções de y. Você tem que integrar primeiro em relação a x. Sempre, professora. Sim, sempre. Olhou para a sua variável. Ela depende ali, os seus limites de integração, eles dependem da outra variável que você está trabalhando na sua integral. Você resolve a primeira integral que você vai resolver, que é a integral ali de dentro, tem que ser aqui os limites de variação, tem variável. Tem que ser. Porque senão, no final você vai chegar com uma variável. E quando a gente está trabalhando com integral dupla, a gente vai chegar num resultado. Vamos ver um exemplo. Acompanhe no quadro. Eu quero calcular a integral da função x mais 2y, onde a minha região de integração, ela é de 0 a 1, o x, e o meu y está variando de 0 a x ao quadrado. Qual que é a minha região de integração? Nós vamos ter uma parábola, onde o meu x está variando de 0 a 1, e o meu y, ó, ele varia de 0 até a minha parábola. Quem que eu tenho que resolver primeiro? Em relação a y. Por que eu tenho que resolver primeiro em relação a y, professora? Porque o seu limite de integração, ele depende de x. Resolvendo, então, a minha integral em relação a y, integral de x, x é constante. Por que é constante, professora? Porque eu estou resolvendo em relação a y. Integral de constante, constante vezes a letra. Integral de 2y, 2y ao quadrado sobre 2, y ao quadrado. Aqui a professora esqueceu de um dx, coloca esse dx aí, tá bom? A professora sumiu com ele. Substituímos depois o x ao quadrado no lugar do y, tá? Atenção na hora que você for fazer essa substituição. E aí nós vamos ter integral de 0 a 1 de x ao cubo mais x à quarta. Integral de x ao cubo, soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Nós vamos ter x à quarta sobre 4. Integral de x à quarta, soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Nós vamos ter x à quinta sobre 5. Isso calculado no 0 e no 1. Substituindo, nós vamos ter como integral, o resultado da minha integral, 9/20. Dois passos, né? Dois cuidados que você tem que ter quando você está trabalhando com integral dupla em regiões mais gerais é, primeiro, qual que é a minha variável que tem aí uma dependência nos seus limites de integração. É tal, eu resolvo ela primeiro. E na hora de você substituir os seus limites de integração, na hora que você for aplicar o teorema fundamental do cálculo,
Cuidado para você não substituir na variável errada, tá? Eu vou substituir em y, então aquele valor você vai para y. Porque às vezes a gente se confunde aí, não está prestando muito bem atenção e vai substituir na variável errada, tá? Então, cuidado quando você estiver fazendo essas substituições. Não só para regiões mais gerais, mas também em regiões retangulares, tá? Mas essa atenção nas regiões mais gerais, ela tem que ter aí, porque senão você faz a substituição errada e aí errou toda a integral. Lembre-se, meu limite de variação depende de uma variável? Depende, professora. Eu vou resolver essa integral primeiro e depois eu resolvo a outra integral que depende aí de limites que só dependem de números. Nem sempre nós temos uma região que é uma região retangular, né? Que a gente tem assim, uma região aqui, né? Nem sempre a gente tem aí uma região mais geral. Muitas vezes a gente tem regiões circulares. E círculo, gente, circunferência, calcular a integral de circunferência utilizando coordenadas cartesianas é muito difícil. Por que que é difícil? Quando a gente está trabalhando com uma circunferência, a sua equação ela é do tipo x² mais y² igual a um raio ao quadrado. Essa é a forma geral, essa é a equação geral de uma circunferência. E como eu vou calcular a integral, né, dupla, por exemplo, em relação a essa região, eu teria que isolar uma das letras, eu teria que isolar x ou y, e aí ia aparecer raiz. E aí você ia ter no seu limite de integração de menos uma raiz até mais uma raiz. Integrar raiz, eu já penso, peraí, apareceu uma raiz, dependendo da raiz, você já vai cair direto uma substituição trigonométrica. O negócio vai ficar complicado. E aí, uma pessoa maravilhosa conseguiu uma relação entre coordenadas cartesianas e coordenada polar. A coordenada polar, ela é a ideal para a gente resolver uma integral onde a sua região é uma região circular. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma transformação da sua função e da sua região, que está em coordenada cartesiana, você vai passar para a coordenada polar. Essa que é a ideia. Tem um pequeno detalhe, e como que você vai fazer essa transformação? Utilizando as relações. E tem um detalhe que eu vou mostrar para você agora, acompanhe. Ó, se eu tenho, então, uma função f que é contínua num retângulo polar R, que ele é dado, o meu raio varia de 0 a b, e o meu θ de alfa a beta, né? Ou seja, o meu θ ele vai variar de 0 a 2π. Essa é a variação máxima do meu θ. Lembre-se que um ponto em coordenada polar, ele é dado por Rθ. Então, você vai precisar saber da variação do meu raio e você também vai precisar saber da variação do seu θ. Beleza, professora? Então, eu tenho que... Como que eu vou fazer isso? Você tem aqui a sua integral, que está em coordenada cartesiana, x e y, e z. X e y só, perdão. E aí, você vai transformá-la para uma coordenada polar. Você reescreve a sua função em coordenadas polares usando as relações. Nós sabemos que x é igual a r cosseno θ e nós sabemos que y é igual a r seno θ. Além disso, nós sabemos que x² mais y² é igual a r². Reescrevi a minha função, professora. Beleza. Ô, professora, o que é esse R que você está colocando aqui? Esse R, a gente chama ele de jacobiano associado à mudança de variável. É esse R que vai garantir para você essa igualdade. Como assim, professora? O R é o que vai garantir para mim a igualdade. É o seguinte, você não tem ali que se você recalcular sua integral em coordenada cartesiana, você tem obrigatoriamente que encontrar o mesmo resultado se você calcular em coordenadas polar. O R, ele é o responsável por manter essa igualdade. Ah, professora, sempre tem que ter aquele R? Sim, sempre tem que ter um R. Não esquece do R. Transformei, escrevi a minha função em coordenada polar. A função vezes R. Ih, professor, esqueci do R. Tá errado. A sua integral. Não esquece dele. A gente às vezes olha para ele e fala, não vai fazer tanta falta assim não. Vai fazer toda a falta, porque aí você não vai ter mais uma igualdade. Você vai ter aí
um desequilíbrio, tá? Vamos ver um exemplo de como que a gente faz uma integral em coordenada polar. Eu quero determinar a integral sobre o retângulo polar R da função 1dA, onde a minha região ela é delimitada por esse círculo aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36. Primeiro passo, vamos escrever essa região em coordenada polar. O que nós sabemos? Nós sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, a gente tem ali da nossa circunferência que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36. Então, o meu raio ao quadrado é igual a 36, o meu raio é 6. A variação do meu raio é de 0 a 6. E aí, a gente tem uma região circular. O meu θ, gente, é o ângulo que faz aqui com o meu eixo x e um ponto qualquer. Como nós temos uma região circular, esse θ, ele pode variar de quanto a quanto? De 0 a 2π, porque ele pode fazer aí a volta completa nessa circunferência. Logo, a nossa integral vai ser de 0 a 2π em relação a θ, de 0 a 6 em relação a r, 1 vezes o r. Quem que é esse r? Esse r é o meu jacobiano associado à minha mudança de variável. O que nós vamos fazer? Calcular agora, de dentro para fora. Integral em relação de r em relação a r, r ao quadrado sobre 2. Substituindo o 0 e o 6. Nós vamos ter 18. Por fim, a gente calcula a integral em relação a θ. A integral em relação a θ de 18 é 18θ. Substituindo no 0 e no 2π, é 36π. Pronto, resolvido. É muito mais fácil, muito mais rápido. Integral polar, gente, facilita a nossa vida. Principalmente, né? Principalmente não, ela é utilizada para a gente calcular a integral sobre uma região, que é uma região polar, quando você tem uma circunferência, um disco. É muito mais rápido. Se a gente fosse fazer ali com aquela função para calcular a área daquela região com coordenada cartesiana, a gente ia gastar ali no mínimo mais uns 2 slides só para resolver essa integral. E fazendo a análise na coordenada polar é muito mais rápido, é muito mais simples. Só tem que tomar cuidado em fazer a transcrição certinha, né? Fazer essa mudança de variável e não esquecer do r quando você for fazer essa mudança lá dentro da sua integral. É a função vezes r. Quando nós falamos em integrais, uma das suas aplicações é justamente o cálculo de área. Então, a gente consegue calcular a área utilizando uma integral. Mas nós também conseguimos calcular centro de massa. O que é centro de massa, professora? O centro de massa vem lá da física, tá? Lá em física, você pode calcular o centro de massa, onde você tem as partículas, cada uma com uma massa, ou de uma placa fina, como essa aqui, ó, desconsidera a altura, tá? Pensa que ela é fininha, não tem altura não. Ou de uma lâmina. E o que é o centro de massa? É o ponto de encontro das massas, é o centro onde a massa se concentra, é o ponto de equilíbrio. Eu não vou conseguir aqui porque a unha da professora é grande. Mas, ó, seria mais ou menos assim. É onde a minha folha se equilibra, a minha placa se equilibra. É mais fácil a gente ver, por exemplo, na bola de basquete, né? Só que aí não é integral dupla, é integral tripla. Mas para você entender o conceito, os jogadores de basquete lá, eles conseguem, né, equilibrar a bola num único ponto. É essa que é a ideia do centro de massa. É claro que ali a gente também tem altura, ali a gente tem 3 dimensões. No nosso caso, é só 2 dimensões. A ideia é essa, você vai encontrar o ponto de equilíbrio da sua placa fina. Por que placa fina? A gente só trabalha com 2 variáveis, a gente não trabalha com 3. Então, trabalhando com 2 variáveis, você vai ter uma placa fina. Essa que é a ideia de centro de massa. Como que eu utilizo as integrais para calcular? Acompanhe no quadro. O centro de massa é onde você vai conseguir aí o equilíbrio de um corpo rígido. E como que a gente calcula? Primeiro passo para calcular o centro de massa é você encontrar a sua massa. Quem que é massa? A massa, ela vai ser dada pela integral dupla sobre a superfície R, S, dessa função aí. Você vai falar, professora, que letra é essa? Que é isso, professora? Se apegue à ideia.
eu vou calcular a integral dupla sobre a região S da função densidade. Ah, professora, apareceu aí um exercício para eu calcular a massa, professora, e não apareceu essa letra grega aí não, que você colocou no slide, não. Apareceu uma outra letra, não tem problema, gente. O que vocês precisam saber? Que para calcular massa, você vai calcular a massa, para calcular, né, você vai calcular a integral dupla sobre a região S do quê? Da função densidade. Isso aí você precisa saber. Não se preocupe com nomenclatura. Se preocupe com o que é a massa. É a integral dupla sobre a região S da função densidade. Beleza, achei a massa. Mas a gente não está pensando em centro de massa? Se eu estou pensando em centro de massa, é um ponto. Se é um ponto, eu tenho coordenadas x e y. Como que a gente encontra essa coordenada x e y? Utilizando a ideia de momentos. Momento em relação a x, momento em relação a y. E aí a gente faz uma divisão. A gente encontra o centro de massa. Para a gente encontrar centro de massa, a gente tem que resolver 3 integrais, tá? Quais são essas integrais? Acompanhe no quadro. A primeira delas é a da massa, que a gente já viu. A segunda, para a gente encontrar o x barra, que é a minha coordenada x, você vai calcular o momento em relação a y. O que é esse momento em relação a y, professora? É outra integral. É uma integral dupla sobre a região S. É a mesma região da massa, professora? É a mesma região da massa. Da função x, o x é fixo, vezes a minha função densidade. O resultado você divide pela minha massa que você encontrou anteriormente. Já o meu y barra, você vai calcular o momento em relação a x. O que vai diferir? Você vai calcular uma integral dupla sobre a mesma região S, só que agora é de y vezes a função densidade. E aí, esse resultado desse momento, você divide pela massa. É isso. Quais são os passo a passo? Encontra a massa. Na hora que você vai encontrar a massa, você já vai encontrar qualquer região S, beleza. Essa região você vai usar para as outras duas integrais. Para você encontrar o x barra, você faz a integral dupla sobre aquela região que você já encontrou, de x vezes a função densidade. O resultado você divide pela massa que você já encontrou anteriormente. Para encontrar o y barra, você faz a integral dupla sobre a região que você já encontrou, de y vezes a densidade. O resultado você divide pela massa. Pronto, encontrou o centro de massa, que é esse ponto aí, opa, minha folha tá voando, que é esse ponto aí, ó, de equilíbrio da nossa placa fina, tá? Lembrando que a gente trabalha com uma placa fina porque a gente está trabalhando com as integrais duplas. Uma das aplicações das integrais duplas é justamente o cálculo do centro de massa. O centro de massa é um ponto de equilíbrio ali quando a gente tem uma placa bem fina. Como que nós fazemos esse cálculo? A gente tem aí 3 passos. Acompanhe no quadro a nossa situação para a gente fazer esses 3 passos. O formato de uma chicana pode ser modelado como a região entre uma parábola y igual a 4 menos x ao quadrado e a reta y igual a 0. Considerando a densidade 8 kg por metro ao quadrado, qual que é a posição do centro de massa dessa chicana? Essa chicana, ela tem esse formato aqui. Eu quero saber qual que é o centro de massa dessa chicana. Tá bom, professora, então eu quero saber o centro de massa dessa placa, né, que é fininha aí, que tem o formato de uma parábola. Tá. Para eu calcular centro de massa, o que você precisa? Precisa calcular a massa. Como é que você calcula a massa? Integral dupla sobre a região S da densidade. Tem uma densidade? Tem. O problema falou que é 8. Mas qual que é a região? A região a gente vai ter que fazer uma análise. A região é essa própria chicana. E aí, você não tem uma região retangular bonitinha, né? A gente tem uma região mais geral. Então, a gente tem que fazer a análise. Qual que é a variação do x, qual que é a variação do y. Vamos fazer essa análise, acompanhe. Aqui nós temos que o meu x, ó, ele varia de menos 2 a 2. E o meu y, ele está variando de 0 até a minha parábola. Ô, professora, como que eu descubro desse menos 2 a 2? É só você fazer y igual a 0. Aí você vai chegar que x é igual a mais ou menos 2, tá? Logo, o meu x varia de menos 2 a 2 e o meu y varia de 0 até a minha parábola.
densidade, dy, dx. Ô, professora, posso fazer o contrário? Posso fazer dx, dy, professora? Não, não pode. Por que você não pode fazer dx, dy? Porque ali a gente tem uma região geral. A sua variação de y, ela depende da minha variável x. Se você faz x primeiro, lá no final você vai sobrar com x. E não pode, a gente tem que sobrar um número. O resultado da sua integral dupla é um número. Quando você tem uma região geral, você não pode escolher qual que é a ordem. Resolve primeiro a integral, a variação, né? A variável, que você tem uma dependência no seu limite de integração. Vamos resolver essa integral, acompanhe. Resolve primeiro em relação a y. Integral de 8 em relação a y, 8y, constante vezes a variável. Substituindo no zero e no 4 menos x ao quadrado. No lugar do y, você coloca aí 4 menos x ao quadrado. Fazendo a distributiva, nós vamos ter 32 menos 8x ao cubo sobre 3. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 e você está multiplicando 8. Calculado no menos 2 e no 2, você faz a substituição, substitui no 2 no lugar do x e depois menos a substituição do menos 2. Você obtém 85,33 quilogramas. Tá, professora? Encontrei a massa. Beleza. O que eu faço agora? Agora a gente precisa encontrar quais são as coordenadas do seu centro de massa. Para eu encontrar as coordenadas do seu centro de massa, você tem que encontrar os momentos. Então, x barra. Como que a gente encontra o x barra? Eu tenho que calcular a integral sobre a região S. Opa, a região a gente já descobriu. Então, isso aí já está pronto. De x vezes a função densidade. E depois a gente calcula a integral sobre a região S de y vezes a densidade. Nós temos que resolver aí mais duas integrais. Acompanhe no quadro. Integral de x vezes a densidade, a região, gente, não muda. Só que agora a gente vai ter que calcular a integral de 8x. Integrando em relação a y, em relação a y, 8x é constante. Integral de constante, constante vezes a letra. Quem que é a sua letra? É y. Logo, a integral é 8xy. Substituímos no lugar do y, 4 menos x ao quadrado. Nós vamos ter 8x vezes 4, 32x. 8x vezes menos x ao quadrado, menos 8x ao cubo. E aí, a gente calcula a integral em relação a x. 32x ao quadrado sobre 2 e menos 8x à quarta sobre 2. No lugar do x, você substitui 2, menos a substituição do x, quando ele vale menos 2. Quando você fizer essa substituição, você vai encontrar o valor zero. Depois a gente calcula a integral de y vezes a minha densidade. E aí nós vamos ter 8y. Primeiro em relação a y. Se eu estou integrando em relação a y varia, x é o constante. Integral de 8y é 8y ao quadrado sobre 2. Simplificamos, 4y ao quadrado. De 0 a 4 menos x ao quadrado. Quem que é o meu valor de y? 4 menos x ao quadrado é o quadrado. E aqui, atenção. Por quê? A gente olha para aquilo ali, ó, 4 menos x ao quadrado é ao quadrado, e aí a gente esquece que aquilo ali é um produto notável. Não é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não. Isso é um produto notável. Você tem o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aquele elevado ali, ele está falando assim, olha, a sua base, que é 4 menos x ao quadrado, ela está sendo multiplicada por ela mesma 2 vezes. Então, não é só elevar ao quadrado o primeiro termo e o segundo termo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum, mas é muito comum, né? A gente tem até alguns memes na internet que falam assim, ah, será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Aí sai lá o a ao quadrado mais o b ao quadrado embora e o 2ab fica lá quietinho. Por quê? Porque esqueceu dele, porque não aplicou o produto notável, tá?
viu uma base, você tem uma subtração ou uma soma elevada ao quadrado, produto notável, tá? Vamos aplicar o produto notável ali, acompanhe no quadro. Nós vamos ter, então, aqui, ó, 4 menos x ao quadrado. Isso aqui, usando o produto notável, é o quadrado do primeiro, 16, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 4, 8, vezes x ao quadrado, menos 16x ao quadrado. Peraí, 2 vezes 4, 8. Ô, gente, aqui é 8x ao quadrado, a professora tá doida. E quadrado do segundo, mais x à quarta. Aí você multiplica por 4. 4 vezes 16, 64. 4 vezes 8, 32. E 4 vezes 1, 4x à quarta. Integra, somando 1 nos expoentes, e substitui o 2 e depois o menos 2 nos lugares, no valor de x. Nós vamos encontrar 2.048 sobre 15. Acabou aqui? Não. A gente precisa encontrar qual que é a coordenada. A coordenada do centro de massa é a integral que a gente resolveu lá primeiro, dividido pela massa, 0. A coordenada do y barra é a integral que a gente acabou de resolver, 2.048 sobre 15, dividido pela massa. E aí nós temos uma divisão de frações. Conserva a primeira fração e multiplica a segunda invertida. Nós temos 256 sobre 3, ou seja, 3 sobre 256. Fazendo aí as suas simplificações, nós vamos chegar que o y barra é 8 quintos. O que a gente pode concluir? Que a massa total da chicana é de 85,3 quilos e o seu centro de massa é em 8, ó, em 0, quando o meu x vale 0, e o meu y ali ele vai valer 8 sobre 5. O cálculo do centro de massa é esses procedimentos, tá? Determina a região S, calcula a massa. O que é a massa? É a integral sobre a região S da minha densidade. Depois calcula a minha integral sobre a região S de x vezes a densidade. Esse resultado você divide pela massa. Depois calcula integral de y vezes a densidade sobre a região S. Esse resultado você divide pela massa, tá? É esse que é o procedimento para você encontrar o centro de massa de uma placa fina, tá? A massa é a integral da densidade, não se apega à nomenclatura, se apega ao significado daquela nomenclatura. É densidade. O objetivo dessa situação-problema é que a gente calcule uma integral. Mas é uma integral cuja região ela é mais geral. Ela não é uma região retangular, ou seja, ela não é uma região onde a sua variação de x e y é em número. Não, ela é uma região mais geral. Nós temos aqui que uma das variáveis ela está variando de 0 até uma função. Acompanhe no quadro qual que é essa integral. Calcular a integral da função f de x, em que a região dela é dada de x variando de 0 a π e o y variando de 0 a seno de x. Eu vou dar um tempinho para você tentar montar a integral aí, lembrando das regras para você montar essa integral, considerando que é uma região mais geral. E já eu volto para a gente fazer e para a gente finalizar a nossa aula. Nós temos uma região mais geral. E aí você fala assim, professora, mas durante a aula aí você falou que quando a gente tem uma região retangular, eu posso escolher a ordem. Isso. O que é uma região retangular, gente? Em linhas bem gerais, para vocês não esquecerem. Você olha lá para o seu x e para o seu y e a variação é entre números. Tá bom. Quando a região é geral, ou seja,
um dos limites, ele depende, ele tem ali uma dependência, você resolve primeiro a sua variação, a sua variável que tem essa dependência. E aí você pode perguntar, professora, pode acontecer de você ter as duas as variáveis aí com essa dependência? Não. Uma variável só que você vai ter compreendida entre uma função, a outra entre o número, tá? Então, não vai ter essa particularidade, tá? Pensando nisso, vamos montar a nossa integral. Acompanhe no quadro. Nós temos aqui a integral de 0 a π em relação a x e o y está variando de 0 a seno de x. De x. Integral de x em relação a y, se eu estou integrando em relação a y, nós temos que x é constante. Integral de constante, constante vezes a letra. Então, nós vamos ter xy calculada em 0 e seno de x. Substituindo no lugar do y, tá? O seno de x, nós vamos ter a integral de 0 a π x seno de x. E aí, tá, professora, cheguei numa integral simples. A gente chegou numa integral simples. Mas, professora, tem uma multiplicação ali. Não vai dar para eu usar as regras que eu já sei, as regras imediatas, não. Para resolver aquela integral ali, tem que usar a integração por partes, tá? Que é aquela integração que você chama alguém de A, o que sobra é B', você deriva o A, você integra o B', e aí você joga na fórmula A de x vezes B de x, menos a integral de A' de x vezes B de x, tá? Ali precisa usar o método de integração por partes. E aí, quando você utiliza o método de integração por partes, você vai chegar no seguinte resultado. Acompanhe no quadro. Você vai chegar aí no resultado seno de x menos x cosseno de x. E quando você faz as substituições de π menos a substituição quando é 0, você vai encontrar o valor π. Observe que, né, esse exemplo aí, eu coloquei ele para te mostrar o seguinte, que quando você tem uma integral dupla, além das regras imediatas, que é a integral de x elevado a n, a integral de cosseno, a integral de seno, a integral de 1 sobre x, integral de constante, além dessas regras que são regras mais imediatas, né, que são as minhas integrais ali imediatas, você também pode utilizar as suas regras avançadas. Então, eu também posso precisar utilizar integração por partes. Eu também posso precisar utilizar integração por substituição ou mudança de variável, tá? Tudo depende da função. Então, analisar a função é essencial para você saber qual que é o método de integração que você vai aplicar. Agora, a gente vai recapitular o que nós falamos na nossa aula de hoje. Acompanhe. Olha quanta coisa nós falamos hoje, hein? Nós falamos sobre as nossas integrais duplas. E as nossas integrais duplas, você pode calculá-las sobre um retângulo, onde você vai ter ali os seus limites de variação de x e y, dependendo de números. Lembre-se, quando é retângulo, você pode fazer tanto primeiro em relação a x, depois em relação a y, quanto ao contrário. Como que você integra? Sempre em relação a uma das variáveis, nunca as duas ao mesmo tempo. Integro em relação a x, o resultado eu integro em relação a y. Opa, gente, aqui eu escrevi errado, é gerais. Em regiões mais gerais, você vai ter o quê? Que o seu y, por exemplo, ele está compreendido entre duas funções, e aí você tem que resolver primeiro a integral em relação a y. E a sua região do tipo 2 é o seu x, que está compreendido entre duas funções de y. Tem que resolver primeiro em relação a x. Nós podemos também fazer a transformação para coordenadas polares. E aí, quando a gente faz essa transformação, não esquece desse R aqui, que é o meu jacobiano associado à minha mudança de variável. E, por fim, nós falamos também de uma das aplicações das integrais duplas, né? Que é a ideia de massa e centro de massa. A gente também falou de otimização, né? A professora esqueceu de colocar ali. A gente também falou de otimização, que é quando a gente vai aí encontrar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo de uma determinada região que nós estamos trabalhando com função de duas variáveis reais. Com isso, eu chego ao final, não só da nossa aula, mas da nossa disciplina.
Eu espero que você tenha entendido os conceitos-chave, a lógica por trás dos cálculos, né? E para você aí fixar, né, para que você tenha uma compreensão maior, é importante que você faça os exercícios. Então, faça os exercícios que eu coloquei na aula atividade, procure livros, faça, né? E eu espero que você já tenha aí estudado para sua avaliação, não tenha deixado para a última hora, porque como a gente viu, é muito conteúdo durante as nossas aulas. Tá com dúvida antes da avaliação ou depois também? Manda uma mensagem para o seu tutor que aí ele me manda e a gente tira essa dúvida, porque você aprender cálculo diferencial integral 2 é fundamental para que você entenda o cálculo diferencial integral 3, afinal de contas é uma extensão. Com isso, finalizo minha aula, foi um prazer estar aqui com vocês nessa disciplina e até uma próxima. Tchau, tchau!